Nós estamos no fundamento da volta de Cristo. Estamos felizes com isso, amém? E o Senhor tem ministrado o nosso coração a esse respeito. E a Bíblia toda relata a volta de Jesus. Existem apenas 2 livros que não falam sobre a volta. É Filemão, se não me engano, Hebreus. Porque Hebreus é uma carta escrita ao povo, mostrando tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento que se cumpre em Cristo Jesus. Então essa é a proposta da carta. E Filemão é um livro pequeno, então não relata muitas coisas. Aliás, não relata sobre a volta de Cristo, mas toda a escritura, de ponta a ponta, ou seja, nós temos dos 66 livros da Bíblia, 64 deles relata a menção, seja de forma explícita, seja de forma velada, escondida, ou que se assemelha, ou que é de forma profética, mas toda a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Um dos livros que mais é claro sobre a volta de Jesus é o livro de Apocalipse. Daniel cita, Mateus, inclusive, tinha um livro que eu lia quando eu era adolescente, nem sei se minha mãe tem mais esse livro, Espada Cortante, né, mãe? É Espada Cortante, né? Que ele faz justamente, lembrei agora, acho que eu li esse livro, tinha uns 15 anos de idade. E ele faz uma assimilação de Mateus, Daniel e Apocalipse junto aos textos específicos, mas muitos livros falam, porém, tem o livro da revelação da volta de Cristo, que é o livro de Apocalipse. Então, hoje eu vou tentar, eu não vou ser tão escatológico, não tem como não ser escatológico, mas eu não vou ser tão profundo na escatologia, eu vou tentar dar um panorama cronológico do Apocalipse para que vocês possam entender a ordem dos acontecimentos, amém? Então é uma palavra que eu acredito que nem vai ser uma pregação, mas um estudo mesmo sobre a cronologia. Então vocês vão precisar prestar muita atenção, tá? Na ordem dos fatos, para vocês não se perderem no meio da história, porque é fácil se perder nos acontecimentos, mas eu tentei deixar esse estudo bem cronológico para trazer clareza. Enquanto eu explico a cronologia, eu vou trazendo o discernimento para vocês, amém? Então, só para contextualizar um pouco da exegese do texto do livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele foi preso na ilha de Patmos, no reinado de Domiciano, um grande perseguidor da igreja. Nós falamos um pouco isso no seminário da história da igreja, quem lembra? Nós falamos ali do reinado de Domiciano, e ele prende o apóstolo Paulo. Diferente de Nero, ele tem uma perseguição que ele não mata os cristãos do nada, porque ele quer investir no império, mas sempre que existe uma denúncia, alguém ia preso, e se não negasse ou ia preso, dependendo da situação, ele matava, enfim. E o apóstolo João, ele é preso na ilha de Patmos, ele fica lá preso, e nessa ilha o Senhor dá uma visão para ele dos fins dos tempos, que é o livro de Apocalipse. Então é o livro da revelação, e o Senhor fala para ele escrever esta carta, escrever tudo o que ele está vendo. Apesar que não é tudo, tem uma parte do livro de Apocalipse que Deus fala para ele não escrever. Ele começa a ouvir uma voz do céu e o anjo fala para ele: não escreva isso. Então existem algumas coisas que ainda estão ocultas, mesmo que o Senhor tenha a intenção de revelar. Existem coisas que nós chamamos de mistério, amém? Então esse é o contexto da carta do Apocalipse, e nós usamos muito ela nesse mês. Então, o Juan ou Luan? Luan está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, Luan. Então aqui na igreja nós trabalhamos com tema anual. O nosso ano é o ano dos fundamentos, e cada mês a gente trabalha um tema, e o tema desse mês é a volta de Cristo, tá? Só para te contextualizar. Então o que nós já falamos neste mês, seja nos domingos, seja nas quintas-feiras?
Nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, o presbítero Isaac falou, e usou 2 domingos para falar sobre isso, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e a explicação do Isaac foi muito boa, ele conseguiu trazer para nós, na ordem dos tempos, a revelação e o cumprimento das cartas. Então, vocês conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio? Amém? O presbítero Samuel pregou sobre a promessa da volta de Cristo. Ele citou quando Cristo prometeu que ia voltar. Eu preguei numa quinta-feira de como será a volta de Cristo. Hoje nós vamos passar um pouco sobre isso, mas não tão profundo como falei na outra quinta-feira. Então nós falamos sobre a volta a ser visível. Eu expliquei sobre os pontos de vista escatológicos da volta. Então tem aqueles que acreditam na pré-tribulação, na medo e na pós-tribulação. Falamos que a importância de nós darmos as mãos, alguns assuntos teológicos, Apocalipse é muito teológico, muito escatológico. Alguns assuntos não vale a pena entrar em discussão, porque são pontos de vista, existem textos que respaldam, apesar que na cronologia a gente vai entender, de fato, que Jesus falou sobre a volta dele. O que nos une, né, com relação à volta de Cristo? O que todo cristão precisa crer quando a gente fala da volta de Cristo? Todo cristão vai pensar igual sobre isso. Existe céu, existe inferno, existe tribunal de Cristo, vai ter um novo céu, uma nova terra, e teremos o galardão dos salvos. Amém? Esse é um ponto escatológico que nos une. Então Jesus virá como ladrão da noite, foi isso que nós falamos. Enfim, trouxe tudo isso para falar aqui, que hoje nós entraremos neste assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que é a parte escatológica do livro de Apocalipse. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a cronologia, e aí eu vou explicando esses assuntos. Eu quero começar sobre um termo, e já já a gente lê o texto, que fala sobre o dia do Senhor. A Bíblia fala muito sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Então tem algumas referências, né? E eu vou falar para vocês. Quando os profetas falam do dia do Senhor, existem 2 aspectos diferentes do dia do Senhor. O dia exato que o Senhor vem. Então o dia do Senhor é o dia exato que o Senhor vem. Alguns profetas falam aquele dia do Senhor. Então Isaías 61:2, por exemplo, Isaías fala sobre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Isaías 63:4 fala assim, que é o dia da vingança do Senhor. E Malaquias 4:5, não vou ler agora, mas quem estiver anotando referência, eu pedi para a pregação ser gravada, justamente para que depois vocês possam recapitular e se aprofundar nesse assunto, tá bom? Malaquias capítulo 4, versículo 5, fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o profeta ali, ele está falando sobre ou o dia que Jesus vem, ou acontecimentos que precedem a vinda do dia do Senhor, ou acontecimentos que são depois do dia da descida de Jesus. Nem sempre é o mesmo período, e aí a gente vai entender um pouco isso, né, no decorrer da história. Então, o dia do Senhor, ele vai incluir tanto eventos positivos e eventos bonitos, né, que a Bíblia fala. Inclusive a Bíblia fala sobre o Mar Morto, que haverá vida, e são coisas lindas no dia do Senhor, mas também fala sobre eventos negativos, eventos que traz dor, que traz sofrimento, guerra. Então, conforme nós vamos lendo as Escrituras, a gente vai vendo que o dia do Senhor refere-se a acontecimentos prévios, durante e depois. Estão comigo? E por que é importante a gente entender a linha do tempo de Apocalipse? A ordem dos acontecimentos. Eu tenho 35 anos, dos meus 35 anos são na igreja, né? Tirando alguns 2 anos que eu me afastei, mas com conhecimento de... A gente continua sempre falando de Jesus, minha mãe é cristã desde que eu nasci. Então é muito comum a gente crescer ou ouvir várias frases sobre Apocalipse, né? O medo de Apocalipse. Gente que nunca leu Apocalipse, gente, ou por medo ou por não entender. Gente que confunde
por exemplo, o que é a besta e o que é o falso profeta. Então é importante nós entendermos essa linha cronológica do Apocalipse. Só uma pausa aqui. Irmãos, é muito valioso o que nós vamos aprender aqui hoje. E em nome de Jesus nós vamos sair daqui entendendo certinho. Vocês vão ficar até empolgados para ler Apocalipse, amém? Então vamos lá. Então é importante a gente entender essa linha do tempo para quê? Para a gente saber que fase nós estamos, apesar de saber que Jesus virá como um ladrão na noite. Ou seja, não tem dia, não tem hora e não tem uma data específica, existem sinais que antecedem a volta. Então, vou dar um exemplo. Nós, há anos atrás, a gente andava com muito mais segurança na rua. Os sinais, quais são os sinais? Foco do Jardim Miriam, Cidade Alerta, né? Nos mostram que é muito mais fácil hoje um ladrão abordar a gente do que nos anos 90, nos anos 80, concordo? Então a gente fica muito mais esperando, vai que um ladrão vem. A gente fica muito mais esperto, são sinais. Então a Bíblia, ela fala, Jesus fala que a sua vinda, e ele compara esse momento como uma grávida que está prestes a dar à luz. Uma grávida, hoje a gente tem a medicina, então você consegue agendar a data do nascimento da criança. Mas no nascimento normal, a criança pode vir numa terça ou numa quinta. Mas a mãe, quem é mãe sabe, começa a perceber os sinais. As dores de parto, está chegando o dia. Está perto de chegar. Então é isso que é importante nós entendermos Apocalipse para entender, opa, está chegando o dia. São sinais. O Foco do Jardim Miriam está avisando. Eu entro lá no Foco do Jardim Miriam, eu vejo quase 90% dos irmãos da igreja curtindo lá a página das notícias. Aí eu vou na página da CEPAC para ver se curtiu também. Aí ninguém curte. Brincadeiras. A página do Instagram está bem engajada. Parabéns, viu, meus irmãos? Continuem assim, para a gente evangelizar através do Instagram. Vamos lá. Então a gente entende os sinais ao nosso redor, a gente se prepara quando a gente entende a linha do tempo, né? E quando a gente não entende a ordem cronológica do Apocalipse, as informações ficam meio vagas, né? Fica, meu Deus, o dragão branco que vai subir do mar e vai emergir com as 7 cabeças, será que é agora? Será que vai vir mesmo dessa forma? E Apocalipse tem muitos símbolos, mas ele nos mostra quando são símbolos e também nos mostra quando são evidências de fatos. Então, quando falo dia temível, ou grande e terrível dia do Senhor, ou o dia do juízo do Senhor, pode ser antes, durante e depois da vinda. E aí, qual que é a melhor leitura para a gente entender a cronologia dos fatos? E olha como Jesus é maravilhoso. Lá na frente, depois da morte e ressurreição de Cristo, que foi escrito o livro de Apocalipse, que João teve a visão. Porém, é o próprio Cristo, em Mateus capítulo 24, que dá a ordem correta dos fatos. Antes mesmo de João escrever a visão, olha essa leitura. Eu vou fazer uma leitura rápida, porque depois eu vou explicar, tá bom? Então vocês acompanham comigo no telão Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu vou ser rápido na leitura porque para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Eu não coloquei no meu tablet. Eu vou acompanhar aqui, eu vou até o 33, tá, Biel? E aí eu vou lendo, você já vai passando aí o versículo. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhes pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Aqui era uma curiosidade dos discípulos, e aí Jesus responde: quando as coisas vão acontecer? E Jesus respondeu:
Tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Guarda essa palavra, eu vou explicar para vocês. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, mas não de todos. Amém? Mas não de todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Lembra que lá atrás, no princípio das dores, não era o fim, e agora vai ser o fim. Vamos lá. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, já vou explicar. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Uma pausa, aqui não está falando de dia, tá? Aqui está falando de situação de correria. Inverno, difícil de correr, agasalhar criança e tal. E sábado é um dia de descanso para o judeu, é um dia eles não trabalham. E nesse dia, Jesus voltando, eles teriam que trabalhar. Amém? Não vou entrar nesse detalhe, mas eu lembrei aqui agora para eu explicar melhor. Não está falando de dado. Jesus não vai vir no sábado, nem no inverno. Está falando, tomara que não venha, por causa da situação climática e do dia sagrado para o judeu. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou aí está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, brilha o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E isso depois da vinda. Próximo até o 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Aliás, o versículo anterior estava prevendo a vinda de Cristo. Então, pode continuar. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos do quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. De uma a outra extremidade do céu. Eu vou só até o 31, não vou ler o 32. Eu fiz uma leitura rápida, porque aqui, nesse versículo, se por acaso der sono, se você quiser levantar, tá, gente? Porque vai ser como se fosse uma aula mesmo. Pode levantar, tomar uma água, fiquem à vontade. Aqui Jesus, ele está narrando tudo o que João escreveu lá no Apocalipse, sobre a volta dele. Nesse capítulo de Mateus 24. E nós vamos entender um pouco disso. No versículo 6 a 8, ele fala assim, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo.
é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, o que eu vou falar agora é a primeira parte que antecede a volta de Cristo. Ponto 1 da cronologia: o princípio das dores. Quando começam as coisas, o que antecede a grande tribulação, que é conhecido nessa linha de tempo, é o princípio das dores. E nesse período, em João 16, do 21 ao 22, que Jesus compara a proximidade da sua vinda como uma mulher prestes a dar à luz. É justamente nesse período. Então o que acontece? Como eu falei, a mulher começa a ter as primeiras contrações, as primeiras dores. E quanto mais se aproxima o nascimento, mulheres confirmam, mais dores vocês têm. Certo? Então começa de manhã doendo, na sexta à noite doendo um pouco, domingo, sábado doendo sábado à tarde, ai, e domingo sábado à noite nasceu. Exemplo, tá? Não sei porque nunca tive filho, nunca engravidei, nem vou engravidar, então. Mas vocês que são mulheres entendem melhor do que eu. Quanto mais próximo está da vinda, maior são as dores. Então é isso que Jesus está falando. Essa analogia com as dores de parto sugere justamente esse aumento, essa intensidade e essa frequência de eventos à medida que o tempo se aproxima da vinda de Cristo. Quais são esses eventos de dores? Tudo isso que ele está falando: guerras, rumores de guerras, são o princípio das dores. Pastor, nós já estamos no princípio das dores? Bem provável, mas eu não posso afirmar isso, porque pode ser que as dores aumentem, e vão aumentar, antes da vinda. Desde que Jesus se ascendeu ao céu e falou isso, dores acontecem com o mundo. Mas hoje a gente tem visto que o mundo tem gemido cada vez mais, né? Com toda essa dissolação, tudo que está acontecendo com o mundo. Então, os sinais preliminares sugerem que os eventos descritos, como guerras, fomes e terremotos, são os sinais preliminares da volta de Cristo. Porém, Jesus é muito claro que ainda não é o fim. Então, a primeira fase de Apocalipse, quando você for ler, ele vai falar sobre o princípio das dores. E aí, quando acontecem essas coisas? Quando acontecem essas coisas? No mesmo livro de Mateus 24 que nós lemos, no versículo 14, fala assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o acontecimento prévio de dores, e eu vi uma notícia essa semana que eu fiquei até admirado. As dores farão com que as pessoas busquem uma esperança e vão encontrar essa esperança em Jesus. Deus quer que nós preguemos o evangelho, mas se nós não formos, o Senhor vai se fazer conhecido no meio das pessoas que não conhecem. E aí, se você colocar lá no Google, você coloca assim: muçulmanos aceitam Jesus após terem sonhos. Quem viu essa notícia? Bastante gente viu. Cerca de 200 muçulmanos sonharam com Jesus no mesmo dia e o aceitaram e entregaram a vida para Jesus. Então são formas de o Senhor fazer-se conhecido. E então virá o fim. E aí no versículo 15, eu estou falando do versículo 14. Aí no versículo 15 fala assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. As coisas estão acontecendo, princípio das dores, o evangelho sendo pregado enquanto as dores acontecem. E olha que interessante, nesse período de dores, a igreja vai se passar por um grande avivamento. Da mesma forma que a igreja crescia na época de perseguição. Mas a igreja ainda está aqui. Estão comigo? Então, ponto 1, princípio das dores.
A igreja vem sofrendo essas dores, busca o Senhor derrama grande avivamento sobre a igreja, o evangelho começa a ser pregado. E aí Jesus fala sobre o abominável dia da desolação, que falou o profeta Daniel. Só que ele para aqui, e aí eu vou explicar aqui o que Jesus está fazendo. Os discípulos de Jesus e todos aqueles judeus que cresciam em Israel, era normal que eles já tivessem lido o livro de Daniel. Porque Daniel é um livro absolutamente profético com relação à volta de Cristo. Então, quando você lê Daniel, e olha que interessante, eu vou falar agora sobre anticristo, tá? Até Davi e Golias é uma manifestação de anticristo. E eu vou explicar já já. Quando ele está falando de Daniel, ele tem por sinal de que você, Jair, já leu o livro de Daniel. Entende? Por isso que ele fala, quem lê, entenda. Porque Jesus não esticou o assunto. Porque ele entende que você, Gilberto, quando Jesus falou assim, Gilberto, vai acontecer aquilo que aconteceu no profeta Daniel. Jesus entende que você sabe o que vai acontecer no livro de Daniel. Entende? Então, por isso que ele não estica. Mas aqui, eu vou trazer para vocês o que Jesus está falando nesse momento. Por quê? Porque aqui é um sinal que Jesus nos dá sobre a sua volta. E o que está acontecendo aqui? Eu estou sendo muito confuso, gente? Tá dando para entender? Porque a intenção é que vocês entendam aqui. Qual que é o sinal que Jesus nos dá? Aqui Jesus está falando sobre uma profecia de Daniel, que fala sobre a restauração do sacrifício no templo de Israel. Qual que é um dos maiores sinais sobre a volta de Jesus? Quando você vê no jornal que as pessoas voltaram a fazer sacrifício no templo, fique atento. É um dos sinais da volta de Jesus. E a própria Bíblia fala isso. Nós vamos ler já já. E olha que engraçado, ou tenebroso, ou esperançoso, ou feliz, depende do seu ponto de vista. Já existem animais separados para sacrifício no templo de Israel. Inclusive, neste momento que nós estamos de guerra, a polícia tirou os judeus do templo que estavam prontos para oferecer sacrifício animal. Quem viu essa notícia? Então você vê que lá atrás, Felipe, Jesus já estava falando que um dos sinais era esse. Olha só, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. E aí lá atrás, lá embaixo, eu vou descer agora aqui para... Depois eu subo de novo. Deixa eu achar aqui. Daniel 8, 13 e 14. Daniel 8, 13 e 14. Biel. Eu vou ler bastante versículo, tá? Para mostrar para vocês. Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão relativamente ao holocausto? Holocausto é queima de animal completo. Quando você vê holocausto na Bíblia, é uma entrega de animal, porque assim, tinha o sacrifício e o holocausto. O sacrifício, eles matavam o animal e dava parte dos animais aos sacerdotes, como oferta. O holocausto é uma queima completa, não sobra nada. E aí, Daniel está vendo lá na frente, falando, até quando durará a visão desse holocausto? E a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército, para serem pisados? Ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Esse período está falando de 3 anos e meio, em que vai haver muita confusão, que pessoas vão querer sacrificar e outras não vão deixar. E aí Daniel está falando de alguém que vai impedir com que as pessoas ofereçam sacrifício no templo. Essa pessoa, Jesus está falando do anticristo.
E eu vou explicar para vocês o anticristo. Olha só. Daniel 9, 27. Por isso que quando ele fala assim, quando acontecer aquilo que está escrito no livro de Daniel, quem lê entenda. Você vê que eu li 3 partes de Daniel. Porque ele imagina que você já sabe o que está escrito no Daniel. E aí Daniel está assim, ó. Ele firmará, ele quem? O anticristo. Uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o anticristo vai ser alguém que vai impedir o sacrifício de animal no templo. Então vai voltar e alguém não vai deixar. É isso que está falando aqui. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derrubado sobre o assolador. Eu fui lá embaixo, que eu ia colocar numa outra cronologia aqui, mas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui nesse versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 15, Jesus está falando do anticristo. É aí que vem o anticristo. Mas ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Então, cronologia dos tempos. Princípio das dores. Vem o princípio das dores. E aí vem tudo isso, princípio das dores, sacrifício de Israel. E aí vem o anticristo. Mas Elias, quem é o anticristo? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam, porque eu vou ficar perguntando toda hora. Existe no anticristo, e aí a gente precisa fazer essa separação quando a Bíblia fala. Natan, existe o espírito do anticristo, que a Bíblia fala. O espírito do anticristo, guarda isso. O anticristo e o império do anticristo. Quem já ouviu sobre essa separação? Poucas pessoas, né? Aí fala o anticristo, tudo é o anticristo lá do Apocalipse. Eu quero começar falando sobre o que é o anticristo, e eu vou falar sobre o espírito do anticristo. Anticristo é tudo aquilo que nega a Cristo o poder. Por isso que é anticristo. Tudo aquilo que é contrário a Cristo. Então a Bíblia ela nos fala sobre o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Eu vou explicar para vocês. O espírito do anticristo é um conceito bíblico que se refere a uma mentalidade, uma atitude ou uma influência espiritual contrária a Cristo e aos princípios do cristianismo, dentro de um ambiente social, psicológico, político e econômico que prepara a vinda de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 3, Biel, por favor. Aqui, o que é o espírito de anticristo? Ações ideológicas para a mudança de comportamento mundial que prepara as pessoas para a vinda do anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 3, fala assim. Depois que vocês ouvem isso aqui, é para vocês gostarem de teologia, tá, gente? Isso aqui é bem teológico. Então. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio da carne, não é de Deus. Mas este é o quê? No 3, 1, 2, 3. O espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Por que, Elias? O espírito do anticristo é tudo aquilo que faz o mundo não querer aceitar a Cristo. Onde a gente vê o espírito do anticristo, por exemplo? No governo. Governos autoritários que buscam total controle sobre a vida das pessoas, que nega a liberdade individual. Por exemplo, uma ditadura, uma Coreia do Norte, por exemplo, que você não pode ser cristão. O ditador coreano é o anticristo? Não. Mas nele habita o espírito do anticristo. Entende? Então, às vezes a gente vê alguma coisa assim, ah lá, é o anticristo. A gente já teve vários candidatos ao anticristo, né? Hitler, Stalin, Lula. Quer dizer, Hitler, vários
vários candidatos a anticristo, mas não que é o anticristo. Porque tem gente que já era candidato a anticristo e até morreu. E tem um monte de pastor dando nome para anticristo. Até o dono do Twitter agora, do X, o Elon Musk. Até o Elon Musk agora é o anticristo. Já vi pastor falando que o Elon Musk é o anticristo. Não. Existe o espírito do anticristo que habita em pessoas no governo, na ideologia, como? Através do secularismo. O que é o secularismo? Ideias que buscam marginalizar ou eliminar completamente a influência religiosa da sociedade. É muito comum você ver pessoas, por exemplo, que eram muito fervorosas no cristianismo, e de repente essa pessoa é convencida de que estar longe de Deus é melhor do que estar em Cristo. E eu vou citar nome aqui, que está sendo gravado. Então, por exemplo, Priscila Alcântara é um nome que era alguém, não sei quem conhece, mas era alguém que era fervoroso, mas alguém com o espírito de anticristo a convenceu de que agora ela é livre, mas se você ver, ela é muito mais escrava. Outros nomes como J.A. e várias pessoas que você vê que foram influenciadas por causa de uma ideologia de anticristo. Ou seja, o espírito de anticristo é aquilo que afasta as pessoas de Cristo. Não que elas continuam temerosas a Cristo, mas é como se Cristo não existisse mais para essa pessoa. Isso é o espírito de anticristo como uma ideologia. Então, o espírito de anticristo no governo, na ideologia, no ensino. Escolas que não ensinam valores cristãos, que acreditam que religião é besteira e que pregam isso. Na sociedade, fazendo uma indiferença ao mundo espiritual, fazendo com que a sociedade seja gananciosa e não compartilhe, e não viva o princípio cristão. Tudo isso é o espírito de anticristo, gente. A gente vai ver o espírito de anticristo na economia, com materialismo excessivo, nas mídias, pregando contra valores cristãos. Então, o Apocalipse, toda a Bíblia vai falar sobre o espírito do anticristo. Isso é o espírito do anticristo. E aí, então 1 João fala assim, ó. Eu li 1 João 4,3, agora eu vou ler 1 João 2,18. 2,18 fala assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora, ou seja, nesse tempo, muito se tem feito o anticristo. João está falando assim: vocês ouviram que vai vir um anticristo? Só que agora, nesse período de tempo, já tem se feito muitos anticristos, pessoas dominadas pelo espírito do anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Preste atenção. Existem países que já estão 100% dominados pelo espírito do anticristo. Só que a gente vê que a nação está caminhando para ficar contra os princípios cristãos. No Brasil ainda nós temos liberdade religiosa, mas pode ser que amanhã não tenha, e a gente fica nessa incerteza, mas isso tudo é o espírito do anticristo. Amém? E aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala de forma explícita sobre o anticristo. Então eu falei sobre o espírito do anticristo. E aí agora eu vou falar sobre o anticristo. Vou ler no versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é isso que eu falei para vocês, alguém que se desvia completamente do caminho do Senhor. Apostasia é isso. Quando você vai, é um apóstata, a pessoa se apostatou da fé. É que a pessoa largou totalmente da fé. Isso é apostasia. Então, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? Agora sim é o anticristo. Princípio das dores, espírito do anticristo, anticristo, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Lembra que eu falei o que é o anticristo? É tudo que é contra Deus, que é o objeto, ou que é objeto de adoração, de sorte que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, tem o espírito do anticristo, o anticristo.
E aí, cada época, como eu falei, existe vários anticristos que a pessoa fala aí, mas não é nenhum desses, tá? Não é. Ah, o anticristo está aqui hoje. Pode ser que ele já até esteja vivo, mas hoje, provavelmente, ele não está atuando em governo. Ainda. Pode ser que eu esteja errado. Mas quem é o anticristo que a Bíblia menciona? Então, olha só. O anticristo, ele é uma pessoa física. E também é a personificação, ou seja, é alguém que comanda um império, um sistema inteiro regido por ele. Então, o anticristo é alguém que sempre rivaliza contra Jesus. Ele não tem poder para vencer a Jesus. E aí essa pessoa, ela começa a ganhar um império. Cansou, Jones? Ah, tá prestando atenção, né? E aí essa pessoa monta um império. E aí vem o quê? O império do anticristo. Então o anticristo, ele tem 3 partes. O espírito do anticristo, o anticristo e o império do anticristo, que é onde ele junta reinos para poder perseguir o povo de Deus. Eu não estou lendo Apocalipse, mas tudo isso está em Apocalipse, tá, gente? Depois vocês pegam, lê Apocalipse, vai ficar agora mais fácil de vocês entenderem. Então, como que o anticristo, ele luta contra o cristianismo, como cristão? A gente fala assim, né? Que aquilo que é contra Cristo é o satanismo. Mas, na verdade, o que é contra Cristo, e talvez surpreenda vocês, é a orfandade. O que o anticristo vai pregar? Que você não precisa de família, que você não tem um Deus Pai, e que Deus não tem filho. Essa é a pregação do anticristo e do seu império. Onde está escrito isso, Elias? 1 João capítulo 2, versículo 22, fala assim: quem é o mentiroso? E aqui ele está falando profeticamente sobre o próprio anticristo como um grande mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Se der um sono aí, gente, levanta, pega água, porque aqui é um aulão, e eu sei que hoje é quinta-feira, os irmãos estão cansados, né? Já não está tão cedo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Ou seja, o anticristo, ele nega o Pai, que é Deus, e o Filho. E, presta atenção, que aí vem o X da questão do império do anticristo. O império do anticristo tem uma religião. Tem uma religião. Todos vão aceitar essa religião? Não. Mas existe uma religião que favorece o reinado do anticristo. 99,9% de chance de a religião do anticristo ser o Islã. Por que, Elias? Porque o Islã, ele tem 2 características principais. Primeiro, eles negam Yahvé, que é o Deus Pai. Eles falam, Yahvé não existe. Quem existe é Alá. Alá não é pai, Alá é poderoso. E se você for, eu nunca fui, mas eu estudei, já pesquisei, na frente do templo de Aqsa, lá em Israel, que é um templo muçulmano, está escrito, Alá não tem filho. Por quê? Porque eles negam veementemente a existência de um filho de Deus. E existe um crescimento absurdo da região islâmica. Tanto que fizeram uma pesquisa, um estudo, usaram a França como exemplo de país europeu. Na França, o crescimento religioso islâmico é maior do que o crescimento populacional francês. Ou seja, em pouco tempo,
haverá mais islâmico na França do que próprio francês. Porque, Elias, culturalmente, o anticristo é contra a família. O que o anticristo vai pregar? Não tenha filhos. Não multiplique. Como que eu sou cristão hoje? Meu pai e minha mãe eram cristãos, são cristãos. Eu já nasci num berço cristão. Graças ao bom Deus e por direcionamento de Deus, hoje eu sou um cristão. Quando o islamita ele tem filho, ele só tem um filho? Não. Você vai em qualquer islã, a adoração a Deus, a Alá, é fazer filho. Cada islâmico tem 8, 9, 10 filhos. Enquanto um francês, por exemplo, tem um filho. Quem vai crescer mais? Entende? Não estou falando, nós amamos os nossos irmãos e eu creio que existe lugar na mesa de Cristo para a salvação de quem hoje serve ao Islã, amém? Não estou falando contra as pessoas islâmicas, estou falando sobre uma religião que apoiará o anticristo, ok? Está claro? Então, ok. Com isso, com uma religião que apoia, com governos aliançados, virá o quê? O império do anticristo. Deixa eu ver que hora que é agora. Meu Deus, vou correr aqui. Em Apocalipse 17, vai ter uma referência de anticristo como parte de um sistema mundial maligno. Apocalipse 17, depois você vai lá. Os versículos 12 e 14 de Apocalipse 17 menciona, olha lá, e os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis, que ainda não receberão reino, mas receberão poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Aí o 13. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quem é essa primeira besta? É o anticristo. Essa primeira besta é o anticristo. Quando você for ler Apocalipse, você vai ver que da besta nascerá um chifre, que é uma pequena besta. Essa pequena besta é o falso profeta. Tá claro? Eu estou tentando ser muito dinâmico para que vocês entendam. Tudo o que Deus cria, Rafa, tudo que Deus cria, Adri, o diabo vai tentar imitar. Tudo, vida. Vida não, pastora Cíntia. Pastora Cíntia, tudo que Deus cria, o diabo vai tentar imitar. O que nós temos? Que foi um dos primeiros fundamentos que nós falamos aqui na igreja. Nós temos a Trindade de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. No Apocalipse, nós teremos a Trindade satânica. Quem é a Trindade satânica que quer imitar a Trindade divina, Johnson? Satanás, que na leitura você vai ver que é o grande dragão. O grande dragão na leitura. O anticristo, que ele vai fingir ser o Messias. Inclusive, ele vai receber uma ferida de morte, mas ele ressuscitará. Assim como Cristo foi ferido até a morte e ressuscitou. Tudo que Deus fez, o diabo vai tentar imitar. Para quê? Para enganar. Então a trindade satânica é Satanás, que é o grande dragão, o anticristo, que é o Messias falso, e o falso profeta, que é aquele chifrinho que nasce lá no Apocalipse. Quem que é um falso profeta? Ele é o marqueteiro do anticristo. Ele vai fazer com que a fama do anticristo cresça, provavelmente um grande assistente, muito poderoso. Então ele vai fazer a missão que hoje o Espírito Santo faz. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, que a Bíblia fala? O Espírito Santo. Quem vai convencer o homem de que o grande dragão é bom e de que o anticristo ele é de fato o Messias? Quem vai convencer, quem vai fazer esse papel é o falso profeta. Está mais claro agora? Tá lembrando da leitura do Apocalipse? Quem já leu? Então fica mais fácil. Então Satanás vai montar a sua trindade. Então voltando aqui para a cronologia, o princípio das dores, contrações, a manifestação do anticristo,
que vai ser o espírito do anticristo, o império do anticristo. Um grande sinal, que é o que? A restauração de sacrifício no templo de Israel e o impedimento do anticristo. E isso vai gerar um grande barulho, né? Porque hoje a gente já vê aquelas ONGs, né, de proteção ao animal e manifestações. Então provavelmente vai ser guerras nesse sentido, e eu vou correr. É porque é muita coisa Apocalipse, gente. E domingo nós vamos falar sobre coisa boa, né? Está falando tanta coisa assim, guerra, rumores de guerra. Domingo nós vamos falar do céu, suas bênçãos e o milênio. Amém? Eu achei que eu ia ouvir mais glórias assim. Glória a Deus. Aconteceu isso que eu falei, princípio das dores, anticristo, contrações, adoração no templo e tal. Aí, Jesus fala que começa a grande tribulação. Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 11. Do capítulo 6, 5 capítulos seguintes, vai nos dar uma ordem cronológica de vários acontecimentos. Não vai dar para falar, mas depois você lê, vai falar sobre as 7 cartas e as 7 trombetas. Vários acontecimentos, e aí você vai ver queda de um monte de coisa, transformação da natureza, as taças, o mar se transformando em sangue. Aqui está se tratando das 7 trombetas. E depois disso, enquanto isso está acontecendo, pastor Elias, nas trombetas, nos selos, a gente está aqui, grande probabilidade de ainda estarmos aqui. Por isso que eu falo, olha só, a gente está estudando bastante o fim dos tempos, assim como história de igreja e tal. A teoria de que a igreja não passará nada de tribulação, ela só tem 200 anos de existência. Essa teoria veio muito e foi muito divulgada pela Bíblia de Scofield. Porém, existe um termo chamado patrística. Quem são os patrísticos? Os discípulos dos discípulos de Jesus. Nós falamos um pouco sobre isso na história da igreja. Jesus teve os discípulos, e os discípulos geraram discípulos. Eles foram martirizados e tal. Todos os escritos antigos dos discípulos dos apóstolos, fala sobre um período de grande dor que a igreja vai passar antes da volta de Cristo. Então, a teologia sustenta muito mais tempo de que a igreja passará por uma tribulação, do que a teoria recente de apenas 200 anos de que a igreja vai ser arrebatada e as roupas vão ficar, e etc. Por isso que nós como igreja, ou a maioria de nós, não todos, e aqui a gente já falou sobre isso na última... Gente, eu estou passando um pouco do tempo, mas é para ficar claro, tudo bem para vocês? Amém? E aqui na igreja, assim... Isso não é um ponto vital de nossa fé, ao ponto de a gente vai expulsar o Natan, porque o Natan acha que a igreja não vai passar pela... Não vai acontecer, Natan. Se o Natan acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ele vai continuar congregando aqui comigo, com muito amor e carinho, mesmo eu acreditando que a igreja vai passar por um tempo de tribulação. Por quê? Isso não é ponto essencial de fé, isso é ponto teológico. Amém? São estudos e linhas teológicas. Mas o princípio de tudo é: Jesus vai voltar. Glória a Deus. É para nós ficarmos sábios com relação às Escrituras, para que ninguém nos engane. Então, por que a gente está falando que dos selos e nas trombetas da igreja provavelmente vai estar aqui? Olha esse versículo, Apocalipse capítulo 8, diz assim. Vou ler até o versículo 5, do 1 ao 5. E havendo aberto o 7º selo, isso ainda é antes das trombetas. Por isso que fica assim, a gente vai passar por um pouquinho de sofrimento, mas pode ser que antes das últimas trombetas a gente suba. Jesus vem buscar logo a gente, na cronologia do tempo. Mas havendo aberto o 7º selo, o selo é antes das trombetas, fez silêncio no céu quase por meia hora. Posso fazer um... Uma vez um pastor falou que
os homens vão subir primeiro. Meia hora antes. Brincadeira, gente, não me bata. É só uma brincadeira para descontrair um pouco a gente. Por causa desse versículo. Bom, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Aí as mulheres chegou, brincadeira. E vindo 7 anjos que estavam diante de Deus. Corta isso, não vamos chamar de pastor machista. É brincadeira, meus irmãos, brincadeira. Fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhe dados 7 trombetas. Aqui já se passaram 7 selos. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Para pôr o quê? Para pôr com o incenso, com as orações de todos os santos. Então, enquanto o selo está acontecendo, o que nós, os santos de Deus, estamos fazendo? Orando. Se nós estivéssemos no céu, nós estaríamos adorando. Entende? Então, os santos aqui eles estão orando. O anjo pega essas orações, coloca com incenso e mistura sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Olha o cenário. A terra, um caos. Os 7 selos foram abertos. O anjo olha nós orando, ele pega essas orações e apresenta diante de Deus e fala: Deus, olha aqui, ó. Deus é a fumaça das orações dos santos. E começa a ter vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que está acontecendo aqui na terra nesse período? Vamos voltar para Mateus, onde Jesus narra a cronologia? Vamos voltar lá, Mateus capítulo 24. Qual versículo estamos em Mateus 24? No versículo 21 e 22. Porque haverá tão grande tribulações, 6 selos, 7 selos, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais se haverá. Lá em Apocalipse, fala de trovões, terremotos, e aqui o que está falando? No versículo 22. 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que estão o quê? Orando. Por causa do anjo que colheu as orações e levou para Deus, serão abreviados aqueles dias. Então, provavelmente, a volta de Cristo é entre o final dos 7 selos e o começo das trombetas. Provavelmente. Estou batendo martelo? Não. Conheço pouco de escatologia, mas nem sou professor de escatologia para poder afirmar isso. E nem os professores afirmam, porque virá como um ladrão da noite. Amém? Aqui é para a gente ter uma cronologia. Então nós temos cronologia, a ordem dos acontecimentos, para ficar bem registrado: sinal dos tempos, as dores de parto, o anticristo, rebuliço em Israel por causa da volta dos sacrifícios. Então vem o espírito do anticristo, o império do anticristo. Vem uma grande tribulação, os selos são abertos, os santos estão orando, o anjo pega as orações, leva para Deus e começa a acontecer um grande terremoto. E Ezequiel fala que da mão dele, quando Ezequiel relata, eu não coloquei esse versículo, mas eu lembrei agora da leitura de Ezequiel, quando Ezequiel fala sobre a vinda de Jesus, ele fala que de sua mão saem raios. E nem tinham lançado o filme dos Vingadores, brincadeira. Da sua mão saem raios. Então é o mesmo cenário, Ezequiel, Apocalipse e Mateus. Vocês estão comigo? Está dando para entender?
Vocês me dão mais um tempinho para concluir? Que aí vocês vão sair daqui sabendo tudinho. Quem perdeu, perdeu, né? Nesse meio tempo do anticristo, tem algo muito famoso acontecendo. O quê? A marca da besta. Muita gente tem curiosidade sobre a marca da besta. Vamos falar um pouco disso, rapidinho? Rapidinho. Vocês estão com muita pressa para ir embora? Não, né? Então tá, então dá para continuar. A marca da besta. Está onde, Elias? Apocalipse 13. O livro de Apocalipse 13 é a principal fonte de informação sobre a besta. Lá nós vamos ter o número da besta, o nome da besta, a imagem da besta. Amém? Um monte de besteira. Brincadeira. É só para acordar vocês. Então o nome da besta, o número da besta e as informações da besta estão onde? Capítulo 13 de Apocalipse. Então, como eu falei lá em cima, o reino das trevas é uma tentativa de imitar o reino de Deus. E assim como os santos são selados pelo Espírito Santo, a besta vai selar aqueles que o escolherem. Trazer um esclarecimento sobre a besta. Olha só, deixa eu só falar uns paralelos antes. O diabo tentando imitar Deus. O povo de Israel, lá no Egito, tem o que? A marca na porta. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 22. A marca na porta é algo visível, é algo real e que revelava uma espiritualidade que representava o sangue de Jesus Cristo. Então era uma marca que representava o sangue de Jesus. E Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, nos fala de um anjo que marca uns homens que não deveriam morrer. Olha aí, ó. A marca, e olha que interessante, a marca que o anjo faz nos homens, é porque tem muita coisa acontecendo em Ezequiel, que não dá para falar agora, mas vai vir um anjo e vai matar geral. Ezequiel fala. E aí Jesus fala assim, disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, marca com o sinal, o quê? A testa. De quem? Dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois, esse anjo não vai matar essas pessoas que estão com a marca. Esses homens que suspiram e gemem, eles estão cansados do pecado. E Deus manda o anjo marcar na testa. E aí lá no Apocalipse, o que Satanás faz? Vou copiar Deus de novo, né? Vou colocar a marca onde? Na testa, na mão. Então você sempre tem que fazer alguns paralelos do diabo querendo imitar a Deus. Então o Espírito Santo hoje é a marca do cristão em nós. Então nós temos uma marca de Deus na fuga do Egito, uma marca de Deus no tempo profético e uma marca de Deus hoje, que é a marca do Espírito Santo. E aí o diabo vai tentar imitar isso com a marca da besta. Só que vai ser uma marca das trevas. E aí a gente tem muito medo de a marca da besta, seu chip, seu cartão de crédito. Quando veio o cartão de crédito, era a marca da besta, né, Giba? Era a marca da besta. Não é, erraram. Presta atenção numa coisa. O Espírito Santo, ele vem sobre aqueles que não querem? Não vem. Você tem que querer. A marca da besta, Ivan, não vai ser algo que você vai ser forçado a aceitar. Você vai ser prejudicado se não aceitar. Mas todos aqueles que tiverem a marca da besta, vai ser de uma forma consciente. Por quê? Porque eles vão estar influenciados pelo espírito do anticristo. Então, a besta está na vacina da Covid, a besta está no celular, é um aplicativo oculto. Não vai ser algo escondido. O número da besta não é um chip, microchip escondido. É algo que você sabe que é a besta. E você aceita, porque você já não tem mais nenhum princípio cristão sobre você.
E a Bíblia é muito clara com relação a isso. Então a marca da besta, aqui ó, não vem no cartão, no chip, nada disso. É uma marca que quem quer aceita, porque é uma realidade espiritual do povo. Qual que é a nossa realidade espiritual? Somos filhos de Deus e cremos nele, amém? Quando cremos nele, nós somos selados pelo Espírito Santo. Quem crer na besta, quem crer no anticristo, pelo anticristo será selado. Então é um reino de coração. Eu aceito, seja o que vier, mesmo que seja chip, mesmo que seja cartão, mesmo o que for. A pessoa já está ela já quer aquilo, porque ela está influenciada por vários espíritos de anticristo. Economia, ideologia, ensino, governo, cultura. Então para ela, Cristo é blá. Eu quero viver bem na minha vida. Põe esse chip aí, põe essa marca, 666. E por que 666? 6 é o número do homem. Então, quando a Bíblia fala de 666, está falando que o símbolo da besta vai ser algo que agrada ao coração do homem para que ele viva muito bem. 7 é o número de Deus, número da plenitude. 6 é o número do homem, do ego humano. Então, quais são as características da marca da besta? Será uma aceitação voluntária. Você vai sofrer se não tiver, mas você vai aceitar voluntário. Não vai ter aquela coisa assim, eu vou arrancar seu dedo se você não aceitar o número da besta. Não, você só não vai comprar e comer. Só que aí, algo que a gente tem que pensar, isso vai abrir seus olhos, gente. Quando você começa a se aprofundar, você começa a se encantar. Nós somos o povo, eu quero ouvir muito glória, de que quando não tem comida, Deus faz descer maná do céu. Nós somos o povo de que quando não tem o que comer, a gente joga a rede no mar e sai peixe. Quem não aceitar a besta, não vai poder comprar nem vender, mas nós não precisamos comprar nem vender, porque nós estaremos vivendo um grande avivamento. Então você verá pão sair do seu armário se precisar. Então isso é uma palavra de esperança, porque o povo cristão vai estar vivendo um avivamento tão grande, que vai experimentar o que nunca experimentou. Então, não precisa ficar preocupado. Mateus capítulo 6. Porque ficais ansiosos o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir? Não sou eu, não é você muito mais importante do que os pássaros? Olhem os pássaros, não trabalham, não tecem, não constroem, mas mesmo assim de nada tem falta. Então aquele que tem selo do Espírito de Deus e negar o selo da besta, não passará por provações se estiver cheio do Espírito Santo, porque vai experimentar o sobrenatural. E isso vai deixar o povo louco. Como que o Leandro conseguiu jantar essa noite se ele não pode comprar nem vender? Maná. Estão entendendo, gente? A gente começa a ver Apocalipse com outros olhos, né? Elias, e por que esse sinal da besta é na testa e na mão? Eu já falei que o diabo sempre vai querer imitar Deus, só que Deus, ele deu um sinal para o homem hebreu lá de Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 8. Jesus, eu estou acabando, gente, é verdade. Deuteronômio capítulo 6, 6, 8. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8. Lê, todo mundo em voz alta. 1, 2, 3. Também as atará por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Por que o Apocalipse fala sobre um sinal da besta ou na mão ou na testa? Porque Cristo, Deus fala que a palavra dele deve estar
na sua testa, que significa entendimento, e em sua mão, ou seja, tudo que você fizer. E por isso que o diabo lá na frente, ele vai falar que a besta seja na testa ou na mão, para que você possa pensar nisso, e tudo que você fizer com sua mão, seja sobre a besta. Entende? Mais uma vez o diabo imitando Deus. Voltando para a cronologia, rápido. Princípio das dores, manifestação do anticristo, grande tribulação. E aí vem a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Nós já estaremos vivendo coisas sobrenaturais. Os corações, mesmo na provação, estará aquecido em Deus. E aí vem o Filho do Homem nos céus. Aleluia. Vamos voltar lá para Mateus, onde Jesus está narrando a cronologia. Tudo isso que eu estou falando, eu estou seguindo Mateus, onde Jesus resume o Apocalipse. Tá bom? Estão gostando da aula? Amém? Por isso que eu falei que não é uma pregação, né? É mais um estudo do que uma pregação. Mateus 24, versículo 30 agora, fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Já vou ler o Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que Jesus está falando aqui o que João vê lá em Mateus, lá em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Jesus não vem assim, e as pessoas se olham e ficam: o que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu ver o nome, Anderson. O que aconteceu, Anderson? É um pássaro? É um avião? Não. Todo olho verá, como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Eu estou imaginando o trono do Senhor viajando sobre o céu, assim, ó, e andando sobre as nuvens, e todo olho o verá, e trovões, e terremoto, e as coisas acontecendo, e o grande lamento. Ai, meu Deus, por que eu não acreditei nos crentes? E então virá o Filho do Homem com grande poder e grande glória. Mateus 24, versículo 31, Jesus contando a cronologia: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Lembra do anjo? Levando a oração? Vai juntando as peças. O anjo junta as orações, leva como incenso. Jesus vem e cheira, Deus cheira as orações, e começa a vir trombetas, trovões, ali está simbolizando a sua volta. Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos do quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aleluia. Só mais um pouquinho, tá gostoso, né? O que vai acontecer, pastor Elias? Nesse momento, a próxima fase do Apocalipse, a transformação dos corpos. Aleluia. A glorificação do corpo humano. Não é olha que interessante. Não é o arrebatamento que é num abrir e num fechar dos olhos. Esse movimento, pelo que eu entendo, estudando e vendo, de Jesus indo de ponta a ponta, porque aqui no Brasil é dia, no Japão é noite, certo? Então Jesus vai estar dando volta no globo, e trovões, e todo mundo em choque. Quem estiver dormindo vai acordar, quem estiver acordado não dorme nunca mais, porque vai ser um susto, um barulho, no mundo inteiro, mundo inteiro. E aí o que acontece? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52. Olha o que acontece, estou acabando. Meu Deus, é muita coisa. Eis aqui, vos digo um mistério. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele fala, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta. Olha que interessante. Ele está falando para Coríntios, mas João vê trombeta lá no Apocalipse. Mas Paulo já estava sabendo que ia ter trombeta aqui atrás. Como vai falar que a Bíblia mente, gente? Meu Deus do céu. Tudo se encaixa na Bíblia. Olha só. Porque eu estou em Coríntios, Paulo escrevendo. No momento, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqui, na volta de Cristo, nosso corpo vai ser glorificado. Coisa linda. E aí no próximo culto eu vou falar um pouco sobre as maravilhas do céu e as maravilhas do corpo glorificado, tá? Mas a gente consegue entender um pouco do corpo glorificado na terra ainda, quando Jesus ressuscita dentre os mortos e com o corpo glorificado ele fica 40 dias na terra. Coisa sobrenatural, Jesus atravessa uma parede, está lá na Bíblia. Beleza. Então, Jesus vem, os mortos ressuscitarão primeiro, um grande encontro dos santos ao trono, arrebatamento. Aí os pezinhos saem do chão, e a gente vai se encontrando com Jesus. Eu não sou mais o corpo, meu corpo já não é mais meu corpo, é um corpo glorificado. Então eu vou ter poder até de voar, porque eu vou me encontrar com Jesus nos ares. E aí Apocalipse fala que Jesus ele vem e desce em Israel, senta no trono santo de Deus. E a Bíblia fala, por isso que esse momento todo, gente, a Bíblia fala que leva cerca de 30 dias a volta de Cristo, por causa desse período. Que período é esse? O Armagedon. Pouca gente fala do Armagedon. Mas Jesus volta, a besta ainda está viva, o anticristo. Ele já tem o quê? Um império, certo? Reinos, nações, muito poder o anticristo tem. E aí a Bíblia fala, Apocalipse 16, do 12 ao 16, eu não vou ler tudo, mas eu só vou ler o 16. Então os três espíritos, quem é o três espíritos? O dragão, a besta e o falso profeta, reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Depois você lê Apocalipse 16 inteiro que você vai entender melhor. Vou correr. Eu vou lá para o 19. Então, aqui Jesus voltou já, amém? Jesus voltou, se encontrou com os anjos, e a gente não vai Jesus encontrar, a gente já vai aparecer no céu. Algumas coisas vão acontecer enquanto Jesus volta, porque a Bíblia fala que Jesus precisa restaurar todas as coisas, para que venha o quê? O milênio. O milênio ainda não é a eternidade, o milênio é a morada de Deus na terra, e o homem vai experimentar aquilo que era para ele ter experimentado no jardim. Jesus durante 1000 anos fará você experimentar aquilo que Adão experimentava no Éden. Mas a gente vai chegar lá, e domingo que a gente vai falar sobre isso. Aqui eu vou falar do Armagedon, é porque empolga, né? Apocalipse 19, do 19 ao 20 diz assim: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Olha só o que está acontecendo, Jesus voltou, aqui Jesus já voltou, e a trindade satânica com os seus reinos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo. Quem é que está montado no cavalo? Jesus, vindo, porque a Bíblia fala que ele virá como um cavalo e seus cavaleiros. Outras partes falam do trono, mas aí a gente vai falar sobre isso depois. E contra o seu exército, mas a besta foi presa. Aí existe a prisão da besta. Está entendendo a ordem cronológica, gente? Tá? Quando você lê o Apocalipse, vai começar a fazer mais sentido agora. Então Jesus prende o falso profeta, a besta, versículo 20, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, da besta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta, e adoraram a imagem da besta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde enxofre. E aí no capítulo 20 ele fala, isso aqui ele está falando da besta e do falso profeta, tá? E o diabo, Elias, está no capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 4. Na volta de Cristo, morre o anticristo e o falso profeta.
o próprio Cristo acaba com eles. O cenário assim, né? De filme, né? Uma coisa assim, extraordinária. Ô, glória! Apocalipse 20, do 2 ao 4 fala: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Por quê? Porque se tivesse a besta, o falso profeta e o dragão na terra, Jesus ia ter um trabalhão aqui de novo com a gente, porque a gente é rebelde, né? E a gente deve viver o milênio. Mas Jesus quer que a gente viva o milênio. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E aí a gente vai falar disso outra hora. Vi tronos em que se assentaram aqueles em que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Nós, amém? Os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, e não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui são os 1000 anos de Jesus na terra. Não vou entrar no critério do milênio, nem do céu, nem da eternidade agora. Mas vocês estão entendendo? O que aconteceu aqui nisso tudo, Elias? Vamos lá. Cronologia: princípio das dores, manifestações do anticristo, tá? Que é o espírito do anticristo, o anticristo, o império do anticristo, grande tribulação, segunda vinda de Jesus, a transformação dos corpos, o Armagedon e o milênio. Aí depois vem o juízo do trono branco, que é onde Deus vai julgar os mortos e de fato condenar à morte o diabo e o inferno, que ele tinha sido preso, certo? Mas aqui ele vai ser destruído. E aí Cristo entrega o reino do Pai. Esse reino recuperado, esse milênio, nós vamos falar sobre isso. Cristo pega todo esse reino, novos céus e nova terra, que ele refez tudo, e entrega nós, juntamente com tudo, nas mãos de Deus. E aí viveremos a eternidade. É isso. Apocalipse. Glória a Deus.